Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa dar-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham assim um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos estudar a lição, e hoje, sábado 30 de novembro, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 10, que ela tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. É esta lição aqui, meus amigos. O caminho, a verdade e a vida. E a lição de hoje, dentro desse título, de Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ela foi tirada ali do livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde Jesus ele dá uma resposta ao seu discípulo chamado Tomé, que disse ao seu mestre, que os discípulos não sabiam para onde ele ia, quando Jesus mencionava que ele ia para a casa do Pai. E o livro de João, dentro desse trimestre, ele está assim, separado em 4 etapas principais, que é o prólogo, o livro de sinais, o livro da glória e o epílogo. E já nos estudos anteriores, que nós vimos nesse trimestre, sobre esse mesmo livro de João, eles foram baseados anteriormente no prólogo e no livro de sinais, que nós vimos em estudos diários, que está lá em João capítulo 1 até João capítulo 12, 50. Já a lição desta semana, nós aprofundaremos e abordaremos sobre o livro da glória, que é João capítulo 13, versículos 1 e até o capítulo 20, versículos 31, onde Jesus, aqui dentro desses capítulos, eles fazem assim um sermão onde nós fixaremos na despedida que Jesus faz para os seus discípulos naquele momento. E ele faz uma grande ceia, e ali onde tem os lava-pés, onde ele teve a oportunidade de lavar os pés dos discípulos. E depois ele menciona que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14, 6. Jesus é o que é mais precioso no universo. Mais valioso, mais recompensador do que a vida nesse mundo, ou o que ela pode oferecer para todos nós. Não há ninguém como Jesus, porque ele é único. Ele conhece o Pai, esteve durante a criação do universo, que fala lá em Gênesis capítulo 1 e Gênesis 2. E sabe qual é a nossa necessidade que nós precisamos? Ele sempre está atendendo o que nós necessitamos. E por isso Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E no livro de João, o evangelista, nós vemos e ouvimos Jesus falar amplamente do Deus Pai, porque quem vê a ele, Jesus, vê ao Pai, que ele mesmo fala para todos os discípulos. E Jesus, no início do seu ministério, ele acalmou seus seguidores que estavam assim, ansiosos e preocupados, e ele disse: não se turbe o seu coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, que está lá em João 14, versículos 1 a 2. E ele mencionou isto porque ele havia saído do céu para salvar a humanidade. Ele saiu do trono da graça para vir aqui morrer por nós pecadores, que não merecíamos isto. E Jesus, ele é o único que esteve com Deus Pai, face a face,
e pode falar a cada um de nós, assim como nenhum ser humano pode reivindicar, a não ser o próprio Jesus, se nós queremos estar no céu. Porque ele, Jesus, ele é o único caminho para nós alcançarmos os céus. E a singularidade de Jesus se destaca mais ainda quando ele menciona e declara a sua divindade ao afirmar com autoridade a sua profunda ligação com Deus Pai, quando ele diz: não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. E esse já viu o Pai, está lá em João 6,46. E diante dessas afirmações de Jesus, e pensando nessa lição, que é da escola sabatina, o autor da lição colocou o seguinte verso para memorizar, que nós temos que gravar e temos que analisar o que ele diz. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai. A quem o revelou, que está lá em João 1,18. E aqui nesse texto, nos ensina que embora ninguém possa ver a Deus em sua plenitude, nós podemos conhecê-lo através do seu Filho e amado Jesus, que ele esteve no meio de nós em forma humana e saiu do trono da graça, do céu, na casa do Pai, para salvar a humanidade. E até o presente momento, a lição desse trimestre, dos temas dos evangelhos de João, ele se concentrou no prólogo e no livro de sinais apresentados por Jesus, sendo ele o Messias, onde ele mostra o Filho de Deus com suas curas e milagres, que são sinais, os diálogos, os ensinos do Mestre. Porém, o Evangelho de João já está dividido assim, em 4 sessões principais e bastante importantes, onde o prólogo, que é o livro de João, está ali no capítulo 1, versículos 1 a 18. O livro de sinais, que está lá em João, capítulo 1, versículo 19, e capítulo 12, até capítulo 12, versículo 50. E daí vem o livro da glória, que está lá em João capítulo 13, versículo 1, e até o capítulo 20, versículo 31, que é o que nós estudaremos na semana. E também o epílogo, que está lá em João capítulo 21, versículos 1 até 25. E assim nós aprofundaremos em estudos diários nesta semana, justamente o livro da glória, onde Jesus apresenta-se como a solução para todas as nossas necessidades espirituais e menciona: eu sou, e assim faz uma ponte entre 2 livros, o livro dos sinais e o livro da glória, onde nós fixaremos no livro da glória, mas nós passaremos alguns pontos sobre os sinais marcados no outro livro, para nós compreendermos melhor realmente a lição dessa semana. E Filipe, um dos discípulos que frequentemente ouvia Jesus enfatizar a sua relação com Deus Pai, ele tomou assim uma coragem e disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Um pedido realmente do seu discípulo Filipe, que está lá em João 14:8. E alguma das palavras mais profundas sobre o relacionamento próximo ali de Jesus e o Deus Pai, nós encontramos a resposta que Jesus deu a Filipe, que está lá em João 14:9, que ele diz: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Foi uma indagação de Jesus, exortando realmente a Filipe. E aqui nós vemos que nessas palavras
a afirmação de que Jesus foi a representação mais profunda de Deus, né? Porque quem vê o Pai, vê a Jesus. E quem vê a Jesus, vê o Pai. E assim, que privilégio nós temos em conhecer a Jesus. Pois ao conhecê-lo, nós conhecemos o Deus Pai. Além do mais, as referências a Jesus como a verdadeira expressão de eu sou, nos mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nesta lição nós estudaremos também outros pontos importantes que nos ajudarão a nós apreciarmos a tremenda dádiva que recebemos em Jesus, e ao estudar sobre Ele, ao segui-lo e aprendermos a sua vontade e o seu querer, que nos levará à vida eterna. E assim nós estudaremos diariamente com detalhes nesta semana sobre o propósito do discurso de despedida de Jesus, que ele fez aos seus discípulos, como o seu significado e como ocorreu isso. Como o lava-pés é feito antes da Páscoa, mas que mensagem Jesus quis passar aos discípulos e a nós com este ato? Porque essa história é muito importante. Que lições Jesus procurou nos ensinar dentro desse lava-pés, dentro dessa ceia? Nós saberemos aqui em estudos diários nessa semana, que está lá em João capítulo 13, versículo 1 a 20. Jesus, após a ceia, ele disse que iria embora, e isso despertou interesse, né, e atenção de Pedro, que ele faz uma pergunta: para onde ele está indo? Em que contexto Jesus disse essas palavras, né, que ele estava indo embora? O contexto está aqui em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que nós veremos em estudos da semana. Jesus também disse que ele ia embora, e Tomé disse-lhe: Senhor, não sabemos para onde vais. Como nós devemos saber o caminho? Mas antes Jesus disse: vou preparar-vos um lugar, ou seja, preparar um lugar para os discípulos e para todos nós. Mas em que contexto Jesus disse essas palavras? E por que ele disse isto para os discípulos e a mensagem para nós? Que ele também fala que ele voltará? A resposta está lá em João capítulo 14, versículo de 1 a 3, que nós veremos nesta semana. Tomé, ao perguntar para onde Jesus ia, qual foi a resposta de Jesus? Pois saberemos com estudos diários e detalhados na semana, que está ali em João capítulo 14, versículos 5 e 6. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como João Evangelista, ele narra essa liga, o conceito da verdade, diretamente a Jesus. Como ele faz isso dentro do seu livro? Como nós podemos entender isto? E a resposta nós estudaremos na semana, bastante interessante, que está lá em João capítulo 1, versículo 14, e também no versículo 17. Está lá em João capítulo 8, versículo 32. Está lá em João capítulo 14, versículo 6. E também está lá em João capítulo 15, versículo 26. E após a ressurreição, ao revelar o significado do seu ministério, Jesus primeiro apontou as Escrituras. Mas por que foi isso tão importante ele fazer isto? Nós saberemos em estudos nessa semana, que está lá em Lucas 24, versículo 26, que será um estudo assim maravilhoso dessa lição, onde Jesus mostra que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. E é isso que nós temos que fixar na nossa mente. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para as pessoas aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, que é o que nós vimos na lição inicial aqui, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele.
Ele mesmo, Jesus, falando que não existe outra forma de você alcançar os céus, que é somente através dele, Jesus. E quando você aceita ele verdadeiramente, de coração, uma entrega, você ganha de Deus sabedoria, entendimento, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo os seus estatutos e mandamentos, Deus dá esse presente a todos nós que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, que ele deu sinais para isto, que está lá em Mateus 24, que ele voltará e voltará em breve, e que também nós vamos ver durante essa semana um pouco sobre isso. Quando Jesus voltar, ele vai levar você, a sua família, seus filhos, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar com Jesus assim, ó, face a face. Já imaginou? Já pensou nisto? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.